Até os 8 anos de idade, sabe aquela coisa da família que puxa a pessoa para os seus dogmas, para suas crenças? É claro que eu, né, ia lá pequenininha, né, batia palma, tocava os tamborzinhos, toda feliz, até os 8 anos de idade. Depois começaram as questões mais, digamos assim, diferentes para mim. Porque eu via vultos, eu enxergava, né, coisas que as pessoas não enxergavam, eu via assim a aura das árvores, eu via a aura no mineral também, nas pedras. E, claro, naquela época eu não tinha ideia do que era isso, né? Pra você era normal. Você via a aura na pedra assim, você falou, todo mundo enxerga. É uma luzinha que tem em cima da pedra. É uma coisinha que vem. Uma luz? Interessante. É como se fosse a aura mesmo, né? Isso é um glow, é uma coisa É um brilhante. glowzinho, Entendi. Sempre via. Hoje em dia... Vocês estão falando um papo muito americanizado, um glowzinho. Um glowzinho. Um glowzinho. Um glow, gente. Um glow é uma luz assim em volta. Super glow. É só pra quem mexe no Photoshop. Vou colocar um glow. É um brilho nas bordas. Áurico, isso. Aí com 16 anos... Eu lembro que foi com 16 anos, porque foi logo que eu fiz meu aniversário de 16 anos, eu passei a contatar seres que eu creio que sejam extradimensionais, enfim, né? Não sei até hoje qual é a origem desses seres, mas eu, né, tinha muitos contatos com eles. Às vezes tinha muita obsessão, muitos seres obsessivos pedindo luz, eles sempre pediam luz. Pedindo luz. E teve um dia que eu estava tão cansada, assim, eu disse, ai, gente, eu não aguento mais. Foi quando o meu corpo paralisou, como se eu fosse ter uma paralisia do sono. Aí, de repente, do nada, eu sinto a presença de um ser, que hoje eu sei que é um arcturiano, e esse ser falou assim para mim, calma, porque isso vai passar. Ele falou isso para mim e do nada eu não tive mais essas abordagens espirituais e passei a ter controle, que era uma coisa que eu não tinha. E o mais engraçado era assim, alguns espíritos, quando eles percebem que eles estão sendo vistos, eles se assustam, sabia? Eles ficam assustados, porque tipo, eles estão ali, mas quando a gente vê eles sentem que a gente os vê, então eles recuam, se esquivam, é muito engraçado, né? Porque para eles também deve ser complicado, né? A gente tem aquela visão de que a vida, que a existência é puramente essa carne, né? Esse veículo. Mas a vida é muito mais do que isso, né? Só que a gente não consegue, obviamente, enxergar, né? É como eu disse antes, né? A morte não existe, somos imortais. Tô gostando desse papo, hein? Tem muitos assuntos interessantes aqui, Guru. Muitíssimos. Eu quero saber mais, então, sobre o Lenormand. Não. Lenormand, daqui a pouco a gente vai saber. Eu quero saber mais sobre os contatos que você teve com os extraterrestres. Sempre contatos onde eu estava paralisada, tipo paralisia do sono. Eu nunca tive, assim, um contato de estar super bem, assim, enxergar um ser, assim, extradimensional, nunca. Sempre com paralisia do sono. E em viagem astral, que tem muita gente que vê, né, seres dimensionais ou extradimensionais, eu não vejo. Viagem astral é só quem está desencarnado, faço muita viagem astral para o hospital, faço muita, enfim. Então é punk. Mas voltando um pouquinho a essa questão aí, né, da minha espiritualidade, aí quando veio essa enxurrada, digamos assim, de acontecimentos na minha parte espiritual, eu decidi estudar. Decidi estudar tudo, ocultismo, e eu lembro que naquela época não tinha essa coisa de internet, da gente pegar e, de repente, acessar um site, um Google, não, eu tinha que ir na Biblioteca Pública de Porto Alegre, eu lembro que eu ia para lá, passava as tardes lá lendo livros, adorava, eu só queria livro de arqueologia proibida, era só o que eu gostava, e também a respeito de religiões, teologia, era só o que eu gostava. E eu tinha muita conexão naquela época também com o mestre Sananda, amava muito, mas não de uma forma, né, me perdoem os cristãos, mas não tão, né, nem católica, nem evangélica, nem nada. Eu tinha uma conexão com ele, sabe, de fazer as minhas preces, de fazer as minhas orações. Aí foi quando eu comecei a ter vontade de estudar tarô dos anjos, que é esse aqui. Eu não posso dizer que eu domino esse tarô, mas ele fala comigo. E o que acontece? Acontece que
A partir do momento, assim, que eu comecei a entrar em contato com as hierarquias angelicais, muitas coisas também começaram a se transformar. E, claro, né, adolescente, rebeldia, comecei a trabalhar com outras coisas e só batendo cabeça. E quando chegou aí quando eu tinha uns 20 e poucos anos, foi quando eu resolvi ser cartomante, trabalhar com isso. Aí eu lembrava de quando eu era pequena e a minha avó jogava cartas e eu via ela falando e era engraçado porque a minha avó era super engraçada, era super queridona e tal, mas quando chegava no momento que ela sentava ali na mesa para jogar cartas, parecia uma entidade. Ela se transformava. Ela virava uma entidade, assim. Era incrível. E eu vi tudo isso, eu presenciei tudo isso. E naturalmente, de uma forma empírica, talvez, tenha sido passado para mim o oráculo. Porque se eu for tentar lembrar como que eu aprendi, gente, não sei dizer. Porque cada carta tem o seu simbolismo, né, tem o seu significado. Eu fico pensando, gente, como é que eu aprendi, né, que a carta da árvore é a árvore da vida? Como é que, né? Não lembro. Não lembro, parece que foi um download ali, né, que fizeram e veio tudo para mim.